que veio aqui não parou de fazer gol. Fala mesmo, fala mesmo. É verdade. Nós abençoamos. Lucas Silva renovou seu contrato com o Cruzeiro. Vitória? Lógico. Ou goleada? Toca, Cruzeirão Cabuloso voltou após 14 dias de férias, jogadores descansando, jogadores se recuperando, e teve um cara, voltou mais cedo e renovou o contrato dele hoje. Estou falando dele, Lucas Silva, o nosso princeso cria. azul. Lucas Silva renovou seu contrato com o Cruzeiro, e eu confesso pra você que esses últimos anos, dos 2 anos, acho que a torcida do Cruzeiro foi uma coisa de amor e ódio com o Lucas Silva. Amor e ódio. Muitas vezes jogando bem, jogando mal e tudo, mas essa temporada eu acredito que seja uma das melhores versões do Lucas Silva, graças ao nosso treinador Leonardo Jardim. O Lucas, na minha opinião, ele e o Lucas Romero são um dos grandes craques ocultos dentro desse time do Cruzeiro. O Lucas Silva renovando seu contrato, merecido, né? Acredito que seja um dos ídolos da história recente do Cruzeiro, o Lucas Silva, a representatividade dele dentro de campo, o que ele passou dentro do Cruzeiro, né? Recordo também uma entrevista dele, o jogo contra o Fortaleza, emocionado, né? Querendo ou não, um jogador que é tratado como ídolo, viveu um momento péssimo, como viveu ano passado, de um ano todo, deixando a desejar na parte física, na parte técnica, e esse ano dando a volta por cima, e hoje a gente não consegue mais escalar a equipe do Cruzeiro sem ter este camisa de número 16 sendo titular. Bruna, você que é uma grande fã do nosso jogador Lucas Silva, sua opinião sobre a renovação do nosso camisa 16? Sensacional, merecidíssimo. Gente, o Lucas Silva é muito Cruzeiro. Ele é muito Cruzeiro, ele honra a camisa. E vamos, né, dar agradecimentos ao Jardim, que o Jardim simplesmente potencializou o jogo do Lucas Silva. O futebol do Lucas Silva. Então, o Lucas Silva seja aí, ó, maravilhosamente de volta aí, né, aos jogos bem, até 2027. E poderia ser vitalício também, viu? Poderia ser vitalício, esse contrato aí dele. Aposenta no Cruzeiro. Muito obrigada por tudo. Acabei de fazer meu post aqui, minha fotinha lá com o Lucas Silva aqui. Grande jogador, merecidíssimo. Grande Lucas Silva agora está namorando, hein? Eles falaram que foi a paixão que mudou a vida dele. Olha que a mulher não faz na vida do homem. João, é verdade. Um ponto que eu queria destacar foi o Lucas Silva ser um dos poucos jogadores do Cruzeiro que retornou antes, né, do período de férias para fazer essa preparação. Qual a importância, João, dessa volta do Lucas Silva, também tendo em conta que ele é uma das grandes referências, se não a maior referência dentro desse elenco do Cruzeiro? Referência, eu acho que ele é maior mesmo, se a gente for parar por olhar por tempo e tudo mais, ele é cria, né, da Toca, gente, o Lucas Silva é maior que o nosso rival, 2012. Gente. Não, isso é verdade, ele é muito maior que o rival, né, peço perdão ali, o operador. A carinha dele. Deixa desligando a live, não. Não, hoje não. Mas falando a verdade, cara, achei muito legal essa do Lucas, né, de voltar antes, treinar. E tem outros jogadores que voltaram também, o Matheus Henrique e tudo mais, a gente vai falar também. Mas, cara, muito legal. O Lucas é um cara muito, muito grande no Cruzeiro, é um cara muito, muito gigante, né? A galera é muito fã do Lucas, né? Ano passado ele foi muito criticado pelas atuações e tudo mais. E o mais interessante é que ele conseguiu voltar por cima, né? Conseguiu voltar e conseguiu jogar muito, cara. Esse ano, quando ele entra no time, nesse momento eu não consigo ver um time sem o Lucas. A galera fala, o Matheus Henrique vai voltar e tudo mais, tá voltando. Mas, cara, eu não consigo tirar o Lucas do time para colocar o Matheus Henrique nesse momento. Então, eu acho que o Lucas é um cara muito importante. Essa volta dele mostra que ele quer muito. Ele dá muita raça. Não, ele quer muito jogar no Cruzeiro, quer muito conquistar algo com o Cruzeiro nessa volta. Mas, então... que ele já tem 7 títulos pelo Cruzeiro. Voltar a conquistar, né? Porque o último título dele foi em 2018, né? Com o Cruzeiro. Voltar a conquistar algo. Então, cara, o Lucas Silva, pra mim, é um cara que eu gosto muito, sou muito fã dele. Lá na Toca, ele tava lá na Toca acompanhando a gente, então, cara... assim, muito humilde também, um cara muito humilde, então acho que tem tudo para ser muito maior que ele já é aqui no Cruzeiro. E essa volta dele mostra muito que ele quer pro Cruzeiro ainda e que ele quer jogando futebol. E, Nath, essa renovação do Lucas, eu acho que é uma valorização, né? Pelo atleta, pelo que ele vem fazendo, mas também, para mim, mostra para esse elenco do Cruzeiro a questão do Lucas, a questão da idolatria que o Lucas tem, a questão da valorização de um ídolo, a valorização de um grande jogador dentro da história do Cruzeiro. Essa renovação, Nath,
Ela, pro Lucas Silva, o que você acha que tem que significar? É aquela, confiamos no seu potencial, mesmo ainda estando, né, com seus 30 e poucos anos, o Lucas ainda é um jogador que tem muito a entregar. Queria que você falasse pra gente esse ponto. Aonde que o Lucas Silva tem que se apegar com essa renovação do Cruzeiro? Cara, porque pra mim é claramente... Porque às vezes a gente renova... futebol, no geral, a gente renova com ídolos... Por respeito, assim, cara, gosto muito do que você fez até aqui, a gente vai te manter aqui, meio que por pena, entre aspas, sabe? Muito por respeito, e não é o caso do Lucas Silva, assim. O Lucas Silva tá apresentando futebol de altíssimo nível no Cruzeiro ainda. E aí, apesar da idade, é um cara que, concordo com você, tem muito a render ainda no Cruzeiro. E pra mim, ele tem que levar dessa forma, além de ser uma valorização por tudo que ele já fez pelo Cruzeiro, por tanto que ele é muito Cruzeiro, e isso aí ele deixa claro. E é explícito, né? Assim, a gente que é torcedor, a gente consegue perceber quem tá jogando pela camisa também, né? Quem te representa dentro do campo. O Lucas Silva é um desses caras que a gente olha pro campo e fala assim, esse cara é Cruzeiro demais. E aí ele entender também dessa forma, como a valorização de um cara que é um ídolo da história recente do clube, e aí falo sem estresse, assim, é um dos grandes ídolos dessa história recente do Cruzeiro. Acho que não tem nem discussão sobre isso. E também, como valorização, um jogador que ainda está rendendo muita bola, merecidíssimo, é isso mesmo que tinha que ser feito. Gosto do tempo de contrato, assim, acho que ficou até dezembro de 27, né? Isso. Gosto, 2 anos de contrato, eu acho que é bem ok, no sentido dessa preocupação com a idade, para a gente ver se ele ainda vai continuar apresentando esse futebol que tem apresentado agora até lá. Mas eu acho que caminhando do jeito que tá, ele vai continuar apresentando o futebol que apresenta, porque é um cara... E é um cara que cuida muito, né? Assim, um cara que se cuida muito. Você não vê o Lucas envolvido em confusão, você não vê o cara... não é um cara de lesões constantes, né? Nem musculares e nem outras lesões. Enfim, é um cara que se cuida muito, que tem um físico interessante, lindinho. Eu nem gosto e acho lindinho. E aí, é lindinho, cara. O Lucas é lindinho. E aí, a mulher da Nádia fechou a cara dentro do estúdio ali já. Ela já sabe que eu acho que o Lucas Silva é lindinho. Ele é lindinho, não tem jeito. Mas, eu gosto muito da renovação. Acho que não tem ninguém que tá... ninguém que achou que não devia renovar com o Lucas Silva. Não tem como, tinha que renovar mesmo. É isso. É a lógica. E o Cruzeiro retorna agora para uma mini pré-temporada na Vitória Cup. Eu queria saber a opinião de cada um, porque o Cruzeiro joga no dia 3 e no dia 6... tendo a volta do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio no domingo, né? Então é um período curto de jogos, mas uma segunda chance para o Cruzeiro fazer uma preparação para essa reta final de temporada. Ô, João, olhando o período de jogos, a data, o tempo ali de descanso que o Cruzeiro tem, eu coloco como até desnecessário, cara. Pela questão do Cruzeiro viajar para o Espírito Santo e ser um tiro curto, né? Que não de jogos, o Cruzeiro depois retorna para Belo Horizonte para jogar no domingo. Dia 13. No dia 13 contra o Grêmio. Mas eu queria saber de você, né? Essa Vitória Cup tem benefícios para o Cruzeiro ou malefícios? Não, acho que tem benefício, cara. Eu gosto. Diferente de você, eu acho que eu vou discordar um pouco. Mas eu acho que interessante esses amistosos, cara. Eu acho que dia 3, né, contra o Defensa, uma quinta-feira, né? Eu achei que era quarta, mas é quinta, às 8. Então, acho interessante esse jogo contra o Defensa. Acho que dá principalmente para rodar o elenco, pra gente conhecer mais. Eu também acho, porque ficou parado esse tempo. Então, eu acho que voltar de cara já no Brasileirão, talvez não seja... a melhor solução, entendeu? Então, acho que, assim, vai ajudar, assim, eu tô com o João nessa. Eu acho que é muito interessante pra gente. Eu acho que esse jogo contra o Defensa vai ser um jogo bem pegado. Assim, não que os dois times sejam muito bons, né? Pra gente tirar de parâmetro, mas principalmente o Defensa. Eu acho que vai ser um jogo mais pegado, talvez, porque é um time melhorzinho que o Banfield. O time do Banfield, eu tava olhando, é um time bem fraco. E esse jogo, acho que o Jardim dá até para rodar o elenco, jogar até com o time reserva, para testar os garotos. O próprio Rodriguinho não tem muita oportunidade. Outros garotos, né? O Cauã Pratos, que é eu tenho que ver se o Cauã vai voltar, né? Que ele estava na seleção, fez até um gol. Não sei se ele vai estar. Mas testar a galera mesmo, zagueiro, João de Jesus, que tá voltando. Tem que ver se o Japa já tá bem, não parece que ele treinou, parece que pode viajar, bom para testar, para ganhar 1 minuto ali. Então, acho que pode ser interessante para isso. E jogo contra o Defensa, acho que o titular ali para ganhar um ritmo de jogo para enfrentar o Grêmio no dia 13, né, no domingo.
que vai ser também um jogo muito importante aí, que quem sabe pode dar a liderança aí. E claro, também nós cruzeirenses estamos com muita saudade de um jogo do nosso cabuloso, né? Eu não aguento mais, por favor. Eu não aguento mais. Então, essa semana tem Cruzeiro, gente. Abstinência de Cruzeiro. Nossa. Torcedor não aguenta mais. Não aguento mais, gente. O que vocês fizeram sem Cruzeiro, Tô assistindo o time dos outros jogar, pô, tá maluco, não aguento mais. Não, torcendo pros times ganhar, pô. Torcendo pros brasileiros, menos Palmeiras. É isso mesmo, menos Palmeiras. Não, é loucura, pô. Volta o mal venceu ontem, não. É foda. Dito isso, pra cima deles, Chelsea. Esse foi azul, azul e tal, pra mim pega bem. Ai, essa foi boa. Mas vamos lá, rapaziada. Todos os atletas do Cruzeiro retornaram e tem um jogador em específico que ainda não sabemos. Vai pra Vitória Cup ou não, preparação e tudo. Se volta 100%, vai jogar Vitória Cup ou não, vai preparar pro Brasileiro, ou se vai ser titular na equipe do Cruzeiro, vai ter que comer muita bola para alcançar o Christian, o Lucas Silva. Vai ter que jogar muita bola para alcançar eles. Eu estou falando do senhor Matheus Henrique. O Matheus que... Eu confesso para vocês que eu não gostei do início de temporada do Matheus Henrique. Mesmo que tenha algumas partidas no Campeonato Mineiro e na pré-temporada nos Estados Unidos. Fez alguns jogos ali interessantes e tudo, mas o total do Matheus Henrique eu não gostei. Veio a lesão que tirou o atleta aí, se eu não me engano, de 4 meses, 3 meses dos gramados. Foi. E agora o Matheus Henrique faz essa preparação, né, do campo ali, fisioterapia, para retornar aos gramados. Uma coisa é fato, vai ter que comer muita bola para tirar. Acredito que a disputa é ele e o Christian, pelas características. Acho que o Matheus, ele consegue fazer esse jogo pela beirada, né, entre aspas, que o Christian faz, jogando para dentro, ajudando a recompor, a marcar. Mas é um reforço dentro de uma janela de transferência que o Cruzeiro não trouxe ninguém ainda, né, João? Essa volta do nosso querido Matheus Henrique. Então, a janela do Cruzeiro tá bem parada, né? Vamos falar a verdade, né? A gente achou que ia ser muito movimentada, né? Que ia vir reforços, né? Mas, cara, até agora nada, né? Saiu a galera... Até eu vi uma galera discutindo lá no Twitter, né? Que a galera discute por qualquer coisa. A galera falando, que o Cruzeiro vai ter que correr contra o tempo e tal, mas... Não vai correr contra o tempo. Eu acho que tem muito tempo ainda pro Cruzeiro contratar. O Cruzeiro tá aí atrás de zagueiro, de ponta, talvez aí de 2 pontas, né? O Samuel falou na live dele. Talvez um cara com semelhanças ao Caio Jorge. Pode ser um desses extremos, né, que a galera fala. Para ser... Eu não conheço um, né? O Caio, né? O Caio Fábio, que é companheiro nosso também. Nosso menino prodígio. Nosso menino prodígio. Ele fala muito do Brenner, que era do São Paulo. Então pode ser, quem sabe o Cruzeiro possa ir atrás dele ou não. Vamos ver. Mas, cara, o um que tá no nome aí dele é o Brian Medina. Brian Medina, que tá aí no mercado aí. O Cruzeiro teve interesse... mas não fez proposta ainda, não sei se vai avançar, o Samuel falou hoje que não sabe se vai avançar, então vamos ver. Tá bem parado o mercado do Cruzeiro, mas acho que nas próximas semanas deve vir uns 2, 3 reforços aí para ajudar a gente. E o Cruzeiro feminino vem dando muito orgulho, agora dando um passo grande, que é ir para esse mata-mata do Campeonato Brasileiro, tendo a Lelê, que veio aqui e não parou de fazer gol. Fala mesmo. Nós abençoamos a Lelê aqui, tá arregaçando de fazer gol no futebol feminino, também a Gisele, 5 assistências. Esse Cruzeiro tá recheado de grandes jogadores, hein, Natália? Como você vê este momento do Cruzeiro feminino? Ué, não tem como ser melhor, né, cara? Assim, se eu falar que não tô feliz, é loucura, pô. Feliz, assim, absurdo com o Cruzeiro, esse aproveitamento de 80%, cara, é bizarro, assim, principalmente pelas campanhas que o Cruzeiro vem fazendo nos últimos anos, né? Assim, o Cruzeiro é um time que vem crescendo muito, temporada a temporada, né? A gente vem se classificando pro mata-mata nas últimas 2 temporadas, mas nunca fizemos essa campanha, né? Nossa melhor campanha foi a campanha do ano passado, que a gente tinha ficado em 5º. E aí caímos nas quartas. Foi o 2º ano consecutivo, né? Que a gente classificou para o mata-mata, mas caiu nas quartas. E aí, expectativa, assim, lá no alto, né? Acho que mata-mata virou outro campeonato. E aí não dá pra gente descartar a campanha que a gente fez até aqui, obviamente, que é o time a ser batido, querendo ou não. Mas mata-mata é mata-mata, né? E aí vem de lá. Vem do outro lado o Bragantino. Eu brinquei com as meninas assim, mãe, tô com medo da Paulina, posso dormir com você, que é a atacante do Bragantino, que é excelente. Mas, assim, é um time bom, né? Muito bom, não à toa está classificado, né? Pro mata-mata, mas o Cruzeiro é o Cruzeiro, né?
Não tem jeito. O Cruzeiro é o Cruzeiro. E aí, expectativa... Pode vir quem for, gente. Pode vir que a gente tá... Pode vir. Vamos lá. Inclusive... Tem medo de ninguém, não. Não tem que ter medo, né? Acho que a campanha que a gente fez dá esse direito pra gente, da gente olhar e falar assim, é o Cruzeiro Esporte Clube, vamos lutar e vamos ganhar. Assim, eu tô com expectativa lá no alto de uma final no Mineirão. Também. Sigo dessa forma, independente. Menino lotado, 60 mil, todo mundo apoiando. Nossa. Cruzeiro Tá campeão. maluco? Quem vai estar lá? Pedrinho, Gabigol. Tá maluco? Vai estar Todo geral mundo, lá. né? Vai estar Não, geral eu lá. acho que é o sonho de todo cruzeirense. Ah, né? cara, Tá acho lá. que... se a gente não estiver sonhando, acho que a gente tá louco, assim. Depois da derrota, única derrota no campeonato contra o Corinthians, eu vi muita gente falando, pô, absurdos, né, assim. E aí vieram com um papo de terra arrasada. Eu falei assim, cara, pra mim vocês estão tudo doidos, assim. A galera que veio por causa de uma derrota com um papo de terra arrasada pra mim, não entendeu nada do campeonato, não acompanhou a campanha que a gente fez. E não entendeu nada, assim, do que foi essa campanha do Cruzeiro até aí, né, assim. A gente... Esses 3 empates, né? A gente empatou o jogo contra o São Paulo, assim, os times a serem batidos eram os times paulistas. Sempre são, né? Assim, principalmente, e o Flamengo também, que tem um grande time e que melhorou muito com a Rosana lá treinando o time. Mas, assim, a gente contra os times paulistas, né? A gente ganhou do Palmeiras fora de casa. Foi, inclusive, a gente nunca tinha vencido o Palmeiras, principalmente fora de casa, enfim. Empatamos com o São Paulo, jogo dificílimo fora também. 3-1 na Ferroviária, que até então era vice-líder do campeonato. Foi jogo de 6 pontos. E perdemos pro Corinthians quando podia perder, na época que podia perder. Um jogo que, tudo bem, a gente perder... Pô, eu sofri, né? Se eu falar que não sofri, pô... Perder pro Corinthians é sempre horrível. Perder é ruim, ainda mais que eu já estava desacostumada, né? Assim, pô, não lembrava nem qual era a sensação de perder um jogo. E aí, perder pro Corinthians, falar que foi bom, não foi. Foi horrível perder pro Corinthians. Eu odiei, né? Mas, assim, grande jogo do Cruzeiro e o jogo melhor do Corinthians, paciência, venceu o time que jogou mais neste dia especificamente. O Corinthians era favorito, na minha opinião, jogava fora, a gente jogava fora e elas precisavam do resultado, né? Assim, então, pra mim, deu um resultado até ok dentro da expectativa para o jogo, do que estava valendo no campeonato, né? O Cruzeiro ia ser líder independente da derrota e o Corinthians precisava vencer para garantir esse segundo lugar para poder ir melhor para esse chaveamento, né? E aí, para mim, assim, o time a ser batido continua sendo o Corinthians no campeonato, apesar do Cruzeiro ser o líder e ter feito a campanha que fez. O time a ser batido é o Corinthians e ainda bem que está do lado de lá da chave. Eu espero que o São Paulo cometa o crime lá numa possível semifinal. Não, e uma pergunta, agora eu quero fazer uma pergunta polêmica pro João. Nesses últimos 3 anos aí do futebol feminino, o Cruzeiro vem subindo degraus. E hoje, pela campanha do Campeonato Brasileiro, pelas jogadoras que tem, pelo grande treinador que tem... João, o Cruzeiro é a nova potência do futebol feminino? Sim. Sim, é sim. Cruzeiro é a nova potência. Eu acho que do lado de Corinthians, Palmeiras, Ferroviária e também o São Paulo, acho que o Cruzeiro vem muito forte, cara. O investimento do Pedrinho, cara, vem aumentando cada vez mais. A Babi falou, né, no ataque, se eu não estou enganado, no GE. No ataque, né? Isso. Falou sobre o investimento do Pedrinho no futebol feminino, que só vem aumentando a cada ano. Começou bem baixo, né? Na época ainda de 2019. E aí com o Ronaldo deu uma aumentada, né? Acho que foi para 8 milhões. E agora tá chegando a quase 15, pode aumentar mais. Então, cara, eu acho que o Cruzeiro tem tudo para... Se não for esse ano, cara, esperamos ser esse ano o título. Não sei da Copa do Brasil ou do Brasileirão. Mas daqui uns anos vai vir, cara. Ano que vem, 2 anos aí. Se não for esse ano, daqui a 2 anos vai sair um título. Porque o investimento do Cruzeiro é muito forte, o projeto é um dos melhores esse que tem. Ano, João. Não, sim, eu não tenho condições de esperar. Não, vai vir esse ano. Mas, cara, mas se não vir esse ano, vai vir daqui 2 anos. Então, cara, o projeto é muito bom. O projeto do Cruzeiro é muito bom. O Pedrinho já falou, né? O Pedro Júnior. Acho muito engraçado o nome dele, Pedro Júnior, não é Pedro Júnior, mas voltando. Júnior. É muito engraçado. Mas voltando pro assunto, ele já falou, né, que vai reformar a Toca 1 pro futebol feminino também. Quer fazer um estádio ali, né, para ter jogos do feminino também. Eles estão reformando lá, assim que terminar a Toca 2, eles vão reformar a Toca 1. Então, cara, o projeto assim tem tudo para ser maior a cada ano, tá? Acho que se a gente vai chegar no naipe ali do Corinthians, né? Eu acho que o Cruzeiro vai ser um top 2 ali, maior time do futebol feminino daqui a uns anos, viu? Porque tem tudo. Acabou. E é muito bacana, né, ver essa ascensão do futebol feminino, principalmente do Cruzeiro, né?
Se você vai pegar os últimos anos para cá, da gestão Ronaldo, da forma que vem sendo conduzido, eu acho que um ponto muito importante é da própria pessoa que está aqui no chat, que é a Bianca, que eu vejo que a Bianca, ela é a cara do futebol feminino, podemos dizer assim. Eu até brincava, né? Uma vez mandei mensagem para ela falando, você é o Matheus Pereira de calcinha, brincando. Porque, cara, é a craque do time, é o diferencial, e é muito importante o Cruzeiro dar essa notoriedade ao futebol feminino, porque alcança um público que, na minha opinião, é muito diferente, por exemplo, que alcança o Cruzeiro masculino. Acho que é um público muito mais família, muito mais as crianças, e todas as vezes que eu vejo registros dos jogos do Cruzeiro... E é um público muito de minorias também. Toda vez que eu vejo os jogos do Cruzeiro, sempre as jogadoras sendo muito atenciosas aos torcedores, indo para tirar foto, para conversar, e querendo ou não, isso marca, né, as pessoas. Isso marca, por exemplo, uma criança, pô, velho, uma jogadora do Cruzeiro veio aqui falar comigo, tirou uma foto, foi gente boa comigo. Então, esse projeto do Cruzeiro, esse start, e aí tem que aumentar mais o investimento, né? Se a gente fala de 15 milhões hoje para o futebol masculino, você paga a folha salarial do Cruzeiro, podemos dizer assim, ou metade dela ali, por exemplo. Então, tem que continuar esse investimento e tem que continuar valorizando o futebol feminino, que vem fazendo um trabalho espetacular. Eu ouso a dizer que a hegemonia do Corinthians já acabou. Agora é Cruzeirão cabuloso, os 10 anos, arregaçando a boca do balão. Desculpa te atrapalhar, não, mas olha o chat. eu não sei se a Nath viu a live semana passada. Eu vou ler Deus. o chat daqui a pouco. Mas o Gustavo falou a mesma coisa, tá? Da semana passada. O Gustavo falou assim, o Corinthians não vai chegar, ele deixou bem claro, o Corinthians não vai chegar na final. Vai ser Cruzeiro e algum outro time. Ele falou e eu falei, você é maluco. Cara, não sei se a Bianca vai gostar. Eu não quero o Corinthians. Não é medo, é respeito. Eu não queria o Corinthians na final. Eu torço para que venha de lá um São Paulo do outro lado da chave. Mas, assim, sobre esse negócio de hegemonia, assim, é muito difícil a gente falar. E aí eu não tô sendo Rafa Cautela, porque eu sou zero cautelosa. Mas é uma questão, tipo assim, que o Cruzeiro hoje não senta na mesma mesa. Assim, o Cruzeiro não senta na mesa do Corinthians, o Cruzeiro não senta na mesa do Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, por enquanto. São José, Santos. E aí tem outros times à frente ainda da gente, além desses que eu citei, né? O Flamengo tá à frente, o Inter tá à frente. Enfim, questão de títulos mesmo, de história e de tempo de caminhada no futebol feminino. O Cruzeiro, pô, talvez a gente sirva água nessa mesa, onde sentam esses grandes clubes, mas eu acho que é o planejado, é o esperado, com o que a gente tem crescido, com o trabalho que tem sido realizado. E, principalmente, assim, acho que, pô, o torcedor que tá acompanhando essa temporada, é difícil a gente não pensar que daqui a alguns anos a gente vai estar sentado ali do lado de um Corinthians para poder sentar nessa mesa e olhar os outros times de cima. Acho que é a expectativa. E aí cabe a gente, torcedor, né? E aí eu falo por mim, né, que carrego muito essa bandeira, a Bianca mandou aí, né? Cruzeiro de Garotas. A gente, torcedor que acompanha, e também quem não está acompanhando tanto, da gente cobrar manutenção de investimento, não é nem só melhorias, não, assim. Toda vez que a gente avança em alguma coisa, a gente não pode deixar voltar, a gente não pode deixar isso retroceder de forma alguma, né? E era um medo, assim, de quem acompanhava o futebol feminino do Cruzeiro quando teve essa mudança de gestão, porque o futebol feminino foi muito valorizado na gestão com o Ronaldo e com a Kim Saito. Né? Foram pessoas que valorizaram muito, que colocaram as meninas para dentro da Toca 1, que valorizaram salários, que respeitaram, deram uma profissionalizada a mais do que estava acontecendo. E aí, quando vai trocar pro Pedrinho, cara, eu mesmo fui uma pessoa que eu sofri. Falei assim, cara, eu não sei se o Pedrinho vai manter, se o Pedrinho vai continuar. Também pensei. O que é que vai acontecer? E aí, pô, pro nosso alívio, pra nossa sorte... E competência, obviamente, do Pedrinho, da Bárbara, de todo mundo que está lá dentro, entenderam e entendem a necessidade de a gente manter o futebol feminino caminhando dessa forma e com melhorias e tudo mais. Então, assim, é um dever nosso, enquanto torcedor, da gente manter cobranças ativas, educadas, passionais, né? Passionais sempre, porque o torcedor é movido à paixão, mas, assim, dentro dos limites, a gente manter essa cobrança para que o futebol feminino continue caminhando para esse lado, para que em alguns anos a gente possa aí sim sentar nessas mesas, né? E o caminho para isso é a gente começar a chegar nessa final de Brasileiro. Que a gente precisa jogar Libertadores, a gente precisa estar disputando grandes campeonatos. E aí, cara, é o mínimo, né? Assim, é pedir para a gente continuar sendo valorizado, para continuar melhorando e aumentando salários, porque, assim, quem fala assim, porque o futebol feminino não tem público. Cara, será que não tem público? Assim...
será que quando a gente joga no Gregorão para 1.200 pessoas, aí lá é difícil ter público. Quando a gente joga lá no Castor Cifuentes, que é há muito tempo daqui, é difícil de ter público, e ainda assim a gente manteve um público bem interessante. Sobre público, assim, nos próximos dias deve sair aí uma página que cobre o Cruzeiro, questão de média de público, assim, vocês vão ficar um pouco surpresos, que existe uma teoria de que o único time que tem público no futebol feminino é o Corinthians, né? E eu sinto muita alegria e prazer toda vez de discutir sobre isso, porque não é verdade, não é realidade, não é assim que acontece. E aí vocês vão ver lá os números do Cruzeiro na temporada, vai ter os números dos outros times também na temporada, com o Bordeiro e com o público presente também. E aí eu acho que é interessante da gente prestar atenção nisso, principalmente pra gente poder manter isso durante o mata-mata. Da Vitória Cup. Ok, passou a Vitória Cup, Campeonato Brasileiro, jogo contra o Grêmio, jogo muito difícil. O Grêmio que vem ali bem no Campeonato Brasileiro, tá em 11º colocado, tá com 16 pontos, Cruzeiro com 24 pontos, empatado com o Flamengo. Ô, Cruzeirão, se tivesse vencido naquela Se não fosse aquela polo aquático lá, era a liderança, nossa. Cabuloso. Ai, gente, mas tá sério. bom. Jogo grande, jogo importante contra o Grêmio, aqui no Mineirão. Vitória? Lógico. Ou goleada? Pegou a gente aqui, quase que eu falei, não, Vitória. você tá perguntando isso mesmo? Quase que eu falei assim. Vitória, pô, Vitória. Inclusive, os ingressos já abriram, né? Não Já, ainda, tem que comprar. O Calma pode falar aí, ó. Ai, bora Tá aí, ó, falar no- então tá aí na Biometria foto. facial, sobre né? Olha pra isso. você ver, olha Pois é, eu não Nath fiz nem minha biometria Olha a Nath ainda, puxando. cara. Ela puxou Olha a o Nath, gancho. ó, puxou o gancho. Tava viajando, não fiz nada, maluco. E agora, meus grandes amigos, você que vai ao estádio do Mineirão, agora é biometria facial, filho. Tá? É o nível Europa agora, tá? Nível Europa. O que é a biometria facial? Uma tecnologia que usa características faciais únicas para identificar os torcedores e liberar eles ao acesso dos jogos. Pelo Por que reconhecimento. ter esse cadastro, né? É uma lei geral do esporte, número 14.597, feita no dia 14 de julho de 2023, né? Essa lei eu acredito que é para talvez barrar uns cambistas, talvez. Aqui, o Mineirão já tinha. Na parte lá dos camarotes, eles já tinham. Essa E aí, biometria, né? já tinha. Tanto que eu fiz quando eu comprei pro meu pai ir no negócio do Museu do Futebol lá do Mineirão, que vocês podem visitar lá e tudo. E aí, precisava dessa biometria para poder fazer essa visitação ao Museu do Futebol. Então, eu cheguei a fazer antes dessa notícia. Mas, assim, eu concordo com isso. Eu acho, assim, bem... Vocês não Pra pensaram, segurança mas também, né? eu acho muita segurança, gente. Pra segurança. Muita segurança. Também, querendo ou não, os cambistas hoje compram a grande parte dos ingressos e muitas das vezes revendem por um preço 4, 5 vezes Absurdamente mais absurdo. caro. E eu não aguento é. mais pagar o preço de um Celta na Amarela Superior, Zé, pelo amor de Deus. Canelo. Juro. Toda vez que você esquece de comprar ingresso, dá uma tristeza profunda na alma, velho. Não, Você e é manda um mensagem, desespero, eles falam, né? Não, precinho camarada, É, não sei, difícil agora demais, 300. ó. Na hora que eu percebo assim, putz, passou a minha janela de prioridade, abriu pra geral, eu falei assim, cara, Agora me já era. ferrei. E falando sobre os ingressos, né? Vamos falar sobre os preços. Amarelo superior e inferior a inteira é 110 a meia é 55. A laranja da mesma forma, vermelho superior 170 meia 85. O vermelho inferior 190 inteira a meia 95, roxo superior 170, a inteira a meia também 85, roxo inferior R$250, a meia 125 e o camarote R$400 Barato. e a meia 200. Acho que eu vou nesse. Gostei, precinho, camarada. Acho que cabe no bolso. A entonação louco. do Cauã falando os preços Aham. é muito bom. Ele Ó, Eu vou pegar a grana. Quantos dólares? Eu vou no camarote contra o Grêmio. Aí é loucura. não O vai. Pedro já viu isso aqui, pera aí, cancela o Pix. Ó, eu o vou Pix já ir cancelar. pra conta. Eu vou cancelar Bragança e vou de camarote contra o Grêmio. Esqueça tudo. É open. Não, tá É nada, né? Né, É nem não. open. Open. Depende, Tá acho que maluco. do Open né, seu não. bolso. Esse camarote Open vermelho, Sério, não não é? é? Que Não é isso, não. galera? Não é não. Só. Qual que é a boa, então? Do amarelo, laranja tá até bacana. Vermelho ali. Pô, tá vermelho é caro, tá, cara? Eu gosto de vermelho inferior, 95 pila cada uma. Pô, lá em casa somos Puxado. duas. puxado. Eu gosto do dinheiro, vermelho tá? inferior também. É dinheiro, viu? Eu gosto. Por isso que eu falo pra vocês, seja sócio. É. Aí, ó, já É vai dinheiro. aqui, ó. Já Seja entra no sócio. aplicativo do Cruzeiro, vai, procura seu melhor plano, faça o sócio, ajuda o cabuloso, tá? A crescer
E o Cruzeiro tem uma estatística, a própria Central da Toca fala, o Cruzeiro recuperou mais de 4 mil sócios com a voz do Caio Jorge, né? Nosso menino Caio Jorge. Gente, lá no sócio torcedor também, você compra o ingresso para os jogos, você vai ganhar nas estrelas. E lá você consegue várias recompensas com as estrelas. Não, eu peguei um copo essa semana, já peguei muita coisa lá, então... Além disso, lá é muito bom. No próprio site, no próprio aplicativo do Cruzeiro, tem a questão da biometria, né? Pra você ir lá, você faz a biometria, aí vai, acho que joga direto pro Mineirão, no site do Mineirão você faz a biometria. Então não esqueça de fazer, gente, não deixa pra última hora. Dia 13, domingo, contra o Grêmio, já vai pedir. Então se você não tiver a biometria, você vai chegar lá, e aí, infelizmente, você vai ter que voltar para sua casa. Eu acho que não vai conseguir comprar sem cadastro. Isso eu já não sei, porque eu não tentei. Eu acho. Mas eu não tentei ainda, né? Então, eu acho. Mas se for isso, é legal, né? Porque aí você já faz. Isso vai ser interessante. Porque se você não conseguir comprar, você já faz e depois vai lá e compra. Porque não vai ter essa desculpa, não sabia. Agora eu vou lá pro Sub-20, que tem um menino, meu xará, grande Cauã Batistella. Xará só tem um nome, porque o nível futebolístico é muito diferente. Sou muito melhor. Por causa do empresário, eu não consegui me tornar jogador. Mas vamos lá. Cauã Batistella. Com certeza. Cauã Batistella no Sub-20 do Cruzeiro, um meio-campista. São 28 jogos com a camisa do Cruzeiro no Sub-20, 13 gols e 9 assistências. Calma, isso é número de quê? De centroavante? De ponta? Não, é de um meia. É de um meia e eu arrisco a dizer hoje, a joia da base do Cruzeiro se chama Cauã Batistella. E não é porque só por falar, não. O Napoli também acha isso. O Leipzig também acha isso. O Porto também acha isso. E dentre outros grandes da Europa, Cauã Batistella hoje está sendo tietado pelos grandes clubes da Europa. E o Cruzeiro agora ele busca renovar o contrato com o jogador. Hoje, o Cauã Batistella ele tem uma multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros, mas o seu contrato está acabando, o Cruzeiro está chegando perto do empresário, vamos renovar, quero que fica. Eu acredito que a permanência do Cauã Batistella é bom para os dois lados, eu acho que o Cauã, para mim, já nessa Vitória Cup, já tem que subir ele, já tem que dar rodagem, já tem que dar minutagem. Tem que aparecer entre tem que profissionais. começar a jogar. E aí que entra aquela coisa do nosso treinador Leonardo Jardim, que tem uma grande característica, que é de dar essas oportunidades para jovens garotos, jovens promessas. Não são um tal de Kylian Mbappé, não sei se vocês conhecem ele aí. Mas é um Só grandíssimo jogador, é um jogador... Eu já havia falado dele um tempo atrás. É um menino especial, obviamente... Pés no chão, vai jogar como o próprio Alex um dia falou numa entrevista, futebol da base é um e o profissional é outro, totalmente diferente, né? Leva um tempo de adaptação para ele entender como é o jogo, a questão física, a questão tática, a questão técnica, mas Cauã Batistella tem que estar no profissional do Cruzeiro e tem que renovar o contrato. É ou não é, Natália? 100%, cara, assim, é engraçado a gente poder falar hoje com mais tranquilidade dessas joias da base nossa, assim, do Cruzeiro, né? Assim, sempre foi uma preocupação do cruzeirense. E aí, Batistella, cara, eu concordo com você. Acho que é a maior joia nossa que a gente tem na base hoje. É um moleque que quem tem acompanhado aí as categorias de base do clube, cara, o moleque é diferente. Muito diferente. Muito. E é muito diferente em tipo físico. É um cara privilegiado fisicamente falando, no sentido de, cara, o cara forte, o cara é um touro dentro do campo. E é um cara que tem faro. Assim, o cara entende do jogo, entende da bola, é diferente pra jogar, assim, bonito de assistir. Tinha tempo que eu acho que a gente não tinha um cara tão diferente na base do Cruzeiro, assim, que a gente pudesse ter tempo pra apreciar. A gente teve vários que a gente teve pouquíssimo ou nenhum tempo pra apreciar. E o Batistella, assim, a gente que tem acompanhado mais, a gente tem tido um tempo maior pra gente poder apreciar ele jogando bola pelo clube. Sub-17. Exato, porque a gente tem podido ver ele jogando nos campeonatos. A gente que acompanha base, né? Tipo assim, é por isso que o povo me pergunta se eu não trabalho, né? Acompanho o campeonato de base do Cruzeiro, tô sempre vendo. Estou sempre assistindo. Pode não parecer o trabalho, mas eu estou sempre assistindo também os crias da toca. E aí, cara, é um menino diferente, a gente tem tido tempo pra poder assistir, eu concordo com você, tem que começar a aparecer no profissional, a gente tem que poder ver o menino jogando entre os grandes, que eu acho que é lá que a gente diferencia, é lá que a gente lapida esses talentos, e aí tem que renovar, cara. Assim, hoje o empresário postou uma foto no portão da toca com uma malinha e um foguete, e eu espero que isso signifique que seja uma renovação, assim, importante. Cara, é maneiro, a multa já é interessante, um valor, assim, ok, interessante, não é uma coisa... Que às vezes a gente tem umas multas, deploráveis, né, que é ridículo, a dele não é ridículo, é uma multa bem interessante, mas tem que prolongar esse vínculo com a Batistella pra ontem. Só complementar o que a Natália falou,
saiu agora, o Samuel postou, né, o Central da Toca, o Cruzeiro reuniu com o staff do Cauã, né, que a gente já sabe, e fez uma proposta de valorização salarial considerável, além de um projeto de médio prazo na transição do jovem para o time profissional. O Bastistella tem contrato até dezembro de 26 e ambas as partes estão confiantes que aconteça um desfecho positivo nos próximos dias. Então, é uma notícia boa, né? É um benefício para os dois lados, né, cara? Querendo ou não, por exemplo, se há uns anos atrás, eu posso falar que era um benefício para o Cruzeiro, não para o atleta. Porque o Cruzeiro, anos atrás, sempre tinha uma dificuldade para colocar um garoto, sempre tinha uma dificuldade para fazer uma introdução desse garoto na equipe profissional. E hoje não. Acho que isso, óbvio, leva muito por conta do Leonardo Jardim, por saber colocar um jovem, por saber trabalhar esse jovem para lapidar ele. E é um benefício para o Cauã, porque um garoto que já é visado por times europeus, não é agora que eles estão vendo ele, é de anos que eles já estão acompanhando a evolução do Bastistella. E muitas das vezes essas equipes europeias, eu tenho esse achismo e quase certeza, esperam essas equipes brasileiras darem uma oportunidade para esses caras no profissional, para ver como que eles vão comportar, como eles vão jogar, para quando for comprar ele com 18 anos, eles lapidarem ele da forma que eles querem lá no futebol europeu. Mas essa renovação tem que acontecer, eu acho que é válido dar essa valorização para o menino, eu acho que mostra para ele, pô, cara, agora o jogo tá começando a virar, é focar ainda mais, é me empenhar, é entender, saber ter uma boa gestão de carreira, né? Porque é muito comum esses jovens garotos, pô, renovei com o Cruzeiro, tô ganhando valor X, agora eu sou o última bolacha do pacote, vou sair pra festa, vou fazer isso, vou fazer... Quando vai assustar, tá emprestado lá pra Série C na Ferroviária, não jogando nada, não conseguindo despontar um bom futebol, e muitas das vezes o Cruzeiro vai tentar procurar um rumo e assim vai, o cara perde uma carreira inteira. Mas eu acho muito difícil acontecer com o Cauã, que tem uma boa gestão de carreira, vai ficar no cabuloso, vai fazer história.